Boa tarde a todos, boa tarde, seguidores da trilha Transcarioca, a primeira trilha de longo curso em áreas urbanas do país e uma das precursoras do movimento pioneiro que hoje teve mais um passo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, com a fundação, com a criação da Associação Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Então é um enorme prazer, mais uma vez vamos conversar aqui. Hoje nós temos um tema que é um tema que está muito em voga, um tema que está sendo tratado em todo o noticiário, está sendo tratado nas mídias nacionais, nas mídias internacionais, nas redes sociais, que é a questão das queimadas, especialmente dos incêndios florestais. Esse é um problema desse momento, esse é um problema muito relacionado às mudanças climáticas, ao prolongamento dos períodos de estiagem, à intensidade, ao aumento da intensidade da estiagem, e nós temos visto essa situação em diferentes partes do mundo. Não é só a Amazônia, não é só o Pantanal, não são só áreas da Mata Atlântica que estão queimando. Nós temos áreas na Califórnia, nós temos áreas na Austrália, na Indonésia, na Nova Zelândia, ou seja, é um problema gravíssimo e hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, vamos conversar com o Celso Júnior. Eu já vou aqui ver se eu consigo puxar aqui o Celso, para que a gente possa conversar sobre o Infogo, que é um aplicativo. Deixa eu fazer aqui o convite aqui ao Infogo. Convidar. Vamos. Vai ser um prazer poder conversar com ele. O Celso está aí junto com várias outras pessoas, vários outros profissionais. Boa tarde, Celso. Fala aí, Beto. Tá me ouvindo bem aí, Beto? Estamos ouvindo, sim, muito bem. Eu estava aqui saudando. Estamos aí juntos com a camisa da Transcarioca, uma camisa verde também, hein? É isso aí. Vestimos a camisa. Beto, esse negócio de camisas, nossa, é bom porque a gente usa as camisas antigas, né? Aí o cara já vê logo que a gente é raiz. Outro dia eu apareci. Das antigas, é. Essa é da antiga. Mudou, né? A logomarca da Transcarioca já até está diferente. A minha não está nem aparecendo mais, mas teve outro dia que eu fui fazer uma ação aí, que eu apareci com uma gandola do IBAMA, de combate a incêndio florestal. O pessoal de combate ficou maravilhado com minha gandola, que simplesmente é a minha gandola do Preve-Fogo do IBAMA de 2003. Eita, rapaz! Aí a gente começa a entregar a nossa idade, né? Mas, Celso, nós vamos conversar um pouquinho, eu estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar, né, sobre toda essa questão dos incêndios florestais que estão... Não é uma situação, a gente tem uma situação gravíssima na Amazônia, nesse momento uma situação ainda mais grave no Pantanal brasileiro. A Mata Atlântica também tem sofrido, nós vamos falar isso hoje aqui, especialmente da situação no Rio de Janeiro. Mas esse é um problema global, é um problema, inclusive, que todas as estatísticas e todos os especialistas estão apontando que isso só vai se agravar por conta das mudanças climáticas. Então, os eventos climáticos extremos eles vão se agravar. Nós temos a ampliação dos períodos de estiagem, estamos tendo picos de momentos de umidade relativa do ar mais baixo, mais intensos, mais constantes e mais contínuos durante mais dias seguidos. E toda essa situação é a situação propícia para que você tenha incêndios florestais, para que esses incêndios se propaguem cada vez mais rápido e para que você tenha uma condição de biomassa muito presente e que ajuda a alastrar e a aumentar o tamanho e a intensidade desses incêndios. E isso, crucial para isso, é que se tenha uma capacidade de resposta rápida. Incêndio florestal é igual ao paciente tendo infarto. Quanto mais rápido você agir, maior a chance de você reduzir os danos e reduzir o efeito e fazer que o paciente sobreviva. Então, para que a nossa natureza sobreviva, para que as áreas naturais sobrevivam, quando você tem um incêndio,
você tem que ser rápido na capacidade de resposta. E essa rapidez depende dos sistemas de comunicação, da integração e da capacidade efetiva de resposta em campo das instituições e das pessoas responsáveis por entrar em ação e combater e controlar os incêndios. Mas para que essas pessoas entrem em ação, é fundamental que a gente tenha muitos, milhares de olhos monitorando, tomando conta para que, se qualquer foco for identificado, rapidamente você pode anunciar. Nós temos um sistema fantástico de monitoramento dos focos de incêndio no INPE, e aqui vai uma grande saudação a todos os pesquisadores, a todos os cientistas do INPE, essa instituição reconhecida internacionalmente por quem entende de ciência, por quem dá valor à ciência, sabe a importância que o INPE tem. Então, um grande abraço a todos os pesquisadores, a todos os membros do INPE, e que desenvolvem esse trabalho fundamental de monitoramento dos incêndios. Mas o monitoramento que o INPE faz é o monitoramento do foco, que fica o registro daquilo que pegou fogo e daquilo que está começando a pegar fogo. Mas no campo, para poder ter essa resposta, para poder amplificar essa capacidade de resposta, é fundamental que a gente tenha sistemas de comunicação e sistemas de integração que rapidamente faça chegar de maneira qualificada a informação para os brigadistas, para os bombeiros, para os gestores da área, para o poder público, para quem tem a capacidade, a responsabilidade e a prerrogativa de acionar os equipamentos, acionar os órgãos, acionar as pessoas que têm que ser acionadas para ir debelar, combater e apagar o foco de incêndio antes que ele se alastre, antes que ele vire um problema muito maior. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque o Infogo, que é essa modalidade, esse aplicativo, essa ferramenta que o Mosaico Carioca está lançando, esse é o nosso tema da nossa conversa de hoje. Vamos falar bastante do Infogo, vamos falar de incêndios florestais, vamos falar dos problemas que os incêndios florestais causam, do impacto dos incêndios florestais para as áreas de floresta. E aqui no nosso Trilha Transcarioca de hoje, eu tenho o grande, o enorme prazer de receber o Celso Júnior. Celso, além de ser meu colega engenheiro florestal, o Celso foi o meu primeiro chefe, né? O Celso foi o primeiro chefe, eu ainda como estagiário, ainda como estudante, entrei como estagiário no programa Mutirão Reflorestamento, ainda na época da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Márcia Garrido, nossa coordenadora, e o Celso era o supervisor e responsável por supervisar os estagiários. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter passado, acho que 3 anos, fiquei 3 anos ali, 2 ou 3 anos, não me lembro agora, junto com a turma ali do programa Mutirão. Aprendi muito do que eu devo à minha carreira, à minha profissão. Aprendi naqueles 2, 3 anos ali com você, com a Márcia, com o Alberto, com o Rômulo, com o Marcelo, com o Jacu, com toda aquela turma ali, com o Alfredo. Então, é um grande prazer, Celso, te receber, que hoje a gente tem estado junto aí em várias frentes, no Mosaico Carioca, no movimento Trilha Transcarioca, no movimento SOS Floresta do Camboatá. É uma honra ser rafileira com você nessas várias iniciativas. E hoje vamos, então, conversar sobre o Infogo. Celso é engenheiro florestal, é servidor municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria de Meio Ambiente, e atualmente está como secretário executivo do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, que é o mosaico que reúne todos os gestores e todos os parceiros que apoiam as unidades de conservação localizadas na cidade do Rio de Janeiro, das 3 esferas de gestão, das 4, na verdade, né? Da gestão federal, estadual, municipal e particular, porque as RPPNs, minhas queridas RPPNs, também estão incluídas no Mosaico Carioca. Então, Celso, sem mais delongas, conta pra gente o que é o Infogo, o que tem de novidades, o que vocês estão pretendendo com essa nova ferramenta de resposta rápida para combate a incêndios florestais no Rio de Janeiro. Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pô, Beto, muito obrigado. Minha voz está chegando bem aí para vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Então, Beto, eu fico assim, vocês que são os meus ex-estagiários aí, eu fico um pouco assim, até envergonhado. Ontem eu participei de uma live na qual o nosso querido amigo Sérgio Ricardo estava dizendo que ele era estagiário meu, juntamente com o Rogério Rocco,
e agora, hoje, eu estou assistindo assistindo ou participando desse evento, e você, como meu estagiário, e me causa assim, um certo constrangimento em ver que eu estou mais magro que todos esses meus ex-estagiários e com mais cabelo do que alguns. Então, eu me sinto extremamente gratificado de ter estagiário desse nível. E realmente, Beto, são 30 e tantos anos que a gente já está, né? 30 e tantos anos. Acho que você ficou 2 anos, porque o estágio acho que era 2 anos no máximo. E depois você continuou interagindo com a gente aí em várias outras ações, né? Nós estamos juntos aqui no Rio de Janeiro, né? Nessa luta do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está exigindo muito de nós. Está exigindo, né, Beto? Quando nós entramos, a gente achava que ia caminhar para uma coisa, uma outra, que a gente ia lidar com floresta, né? Eu sempre falo, Beto, que o engenheiro florestal, quando ele entra, ele acha que ele vai trabalhar com floresta. Aí a gente acaba descobrindo que a gente vai lidar com gente, né, cara? A gente tem que trabalhar com as pessoas. Engenharia florestal, mas infelizmente eu achava que eu ia trabalhar dentro de uma floresta e tal. E depois a gente está aí quase que trabalhando só com pessoas e agora até com políticos corruptos. Então, enfim, todas as categorias de pessoas, né, cara? Mas a vantagem que nós temos é que nós conseguimos inspirar voluntários, né? A gente consegue pela causa, né? Então, a gente lidar também com, vamos dizer, com o ser humano mais nobre que existe, que é o voluntário, né, cara? O voluntário é o ser humano mais evoluído que existe. Ele é o top da cadeia do ser humano. O voluntário, ele é o primeiro lá, né? É o ser humano mais evoluído de todos. Então, eu queria começar saudando aqui todos os voluntários que têm atuado junto com a gente, especialmente os que estão na área de combate e prevenção a incêndios florestais, no Brasil inteiro, né, a nível federal, estadual, municipal. E realmente nós estamos num momento crítico e os voluntários estão sendo muito exigidos, e os servidores também. Inclusive, alguns servidores deram a vida, né, pela causa, né? Tivemos há pouco tempo um colega que morreu no parque, se não me engano, no Parque das Emas. Isso, no Parque das Emas, e é colega do ICMBio, e mais todos os bombeiros e os brigadistas que estão, hoje em dia, dando aí a sua contribuição, enfim, alguns sem dormir. Né? Então, primeiro eu começo fazendo reverência a essas pessoas que estão lá na linha de fogo, né, tentando trazer um pouquinho de... Enfim. Tentando garantir, né, garantir que a natureza se mantenha, né? E quando você fala dos voluntários, Celso, me lembra muito... nós estamos aqui no canal da Transcarioca. A trilha Transcarioca não existiria se não fossem os voluntários e os adotantes da trilha. A gente agradece muito a todo o esforço dos gestores das unidades de conservação, os especialistas, as organizações de conservação que apoiam, os patrocinadores, mas se não fossem os voluntários, se não fossem os adotantes, nós não tínhamos trilha Transcarioca e não tínhamos a fantástica rede brasileira de trilhas de longo curso, que hoje, eu estava lembrando, Celso, antes de você entrar, hoje foi a fundação da Associação Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Então, essa sementinha, ela já nasceu e ela está se espalhando pelo Brasil. Então, acho que você faz muito bem em lembrar, em começar essa nossa conversa lembrando dos voluntários e, no caso, então, dos incêndios, especialmente dos brigadistas, né? Das pessoas que estão na linha de frente, combatendo incêndio, protegendo a natureza, garantindo acesso das pessoas às áreas protegidas. Pois é, Beto, e você mesmo, nós, lá no Mosaico Carioca, né, que foi onde a gente deu origem a várias dessas iniciativas, né, inclusive a Trilha Transcarioca, e agora a gente hoje vai se dedicar um pouco mais aqui na questão do fogo, né? Essa iniciativa do Infogo nascendo lá do Mosaico Carioca, que é um mosaico
que pega as unidades de conservação e as áreas protegidas dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui a gente tem essa possibilidade de estar tendo essas ideias e lançando para o Brasil. Enfim, quem sabe amanhã ou depois o Infogo também, ele já está sendo planejado de forma que ele possa ser utilizado por todo mundo. Ele não nasceu para ficar aqui no Rio de Janeiro apenas, né? Inclusive, nós já recebemos algumas consultas de Niterói, a região serrana aqui do Rio de Janeiro, já tem pessoas interessadas em como é que a gente pode levar o Infogo para a região serrana, para a Baixada Fluminense. Celso, acho que falhou aí sua conexão. Deu uma travada ali. Vamos ver se volta. Bom, opa, voltou. Falei, não. Você estava falando que outros municípios, outras regiões já estão, exatamente, já há entrando em interesse. contato para E pedir. assim como a Trilha Transcarioca nasceu aqui, né? A gente começou ela aqui, ela está aí tomando essas proporções, essas dimensões que a gente está vendo pelo Brasil. A gente espera que o Infogo também possa, quem sabe, né? Quem sabe está tentando ajudar o Brasil também, né? Na realidade, é uma tecnologia que pode ser levada para outros lugares, né? Fala um pouquinho para a gente, como é que funciona hoje o Infogo, como é que vocês estão pretendendo que ele funcione? O Beto, dentro do Mosaico Carioca, você participou dessas discussões, a gente chegou à conclusão que a gente tem que trazer a população para dentro. Não adianta nós ficarmos nessa bolha nossa de ambientalistas e falando para nós mesmos. Então, a população sempre, o cidadão, existe uma parte dos cidadãos que estão preocupados com essa questão do incêndio. E uma reclamação muito antiga que existia, a gente liga para o bombeiro, avisa que está pegando fogo, as pessoas, né, aquele morador consciente liga e não tinha resposta, ou tinha uma resposta assim, um pouco lacônica, ou não tinha feedback também, porque às vezes até o bombeiro ia, mas não dava esse retorno. Então, e outro problema que existia, sempre houve, é que nós temos 3 esferas de governo atuando no fogo. 3 esferas de governo. Nós temos federal, estadual e municipal. E cada um deles, eu tentei mapear isso, Beto, não foi fácil, porque nós temos os bombeiros, que são estaduais, certo? Nós temos a atuação do IBAMA, que é o Preve Fogo IBAMA. E você tem o ICMBio, com suas unidades de conservação, e as brigadas, e os brigadistas, e dentro da unidade tem setores. Não é bem subdividido. E a nível municipal, municipal e brigadas voluntárias, né? Você tem brigadas de incêndio voluntárias? Olha, é uma loucura, Beto. Você tem brigadas voluntárias dentro de unidade de conservação federal. Você tem atuação de voluntários que não estão cadastrados em lugar nenhum. Por exemplo, ontem eu estive lá no reflorestamento do Vale do Quitite. É um grupo de reflorestadores que fazem reflorestamento, mas também vão, quando o fogo pega, eles estão lá. Aí eles estão trabalhando sozinhos lá. E tem o pessoal da Piraquara. Piraquara tem os brigadistas estaduais, tem os voluntários, tem os reflorestadores, tem a equipe do Projeto Mutirão Reflorestamento. Então, Beto, assim, são 2 problemas. Um é falta de gente, falta de recurso para atacar. Isso sempre houve e provavelmente sempre haverá. Nós vamos lutar sempre para diminuir. Agora, tem uma coisa que é louca. É a falta de conversa entre essas coisas. Né? Então, Beto, nós criamos em fogo para isso. Primeiro, para dar resposta rápida.
qualquer um, nós vamos dar um número aí do Infogo, até meus colegas que estão aí no chat, aí, o pessoal da galera do Infogo aí, por favor, eu acho que fica mais fácil, Beto, se o pessoal postar no chat, não é isso? Colocar, o número do Infogo, o número lá, né? Isso, o número do Infogo, aí o dinheiro. Explica para a gente, Celso, hoje o sistema está baseado no número de WhatsApp que tem integrado ali várias pessoas. Mas o plano é desenvolver um aplicativo para melhorar isso. Um pouco como é que exatamente. Essa ideia, Beto, exatamente. Essa ideia não é nova. Quer dizer, você ter grupo, você juntar as pessoas e falar assim, vamos tomar conta e a gente conversa entre si. Existia já um projeto bem avançado que se chamava NatBio, que é tocado pelo nosso amigo e companheiro Anderson Ribeiro. Grande Anderson Ribeiro. Já tinha o grupo, esse trabalho mais ou menos nessa formatação, onde você tem monitores e conversam entre si e monitoram um determinado trecho por exemplo, no caso deles, aquela vertente oeste do maciço da Tijuca, né? Voltado para Jacarepaguá. Ele já tinha isso montado. Então, peraí, vamos abrir isso. Agora a gente está cobrindo o município todo com um número de WhatsApp. Dentro desse número de WhatsApp, quando a pessoa liga para o Infogo, qualquer cidadão pode pegar esse número que está sendo postado aí. Olha lá, o Léo já colocou um número aí. Tá? O Léo Júnior, que é meu filho e é da geografia. Está botando aí. Não, botar todo mundo para trabalhar. Então, ele está colocando aí. Quando você já manda, você já vai a pergunta para você. Me manda uma foto, endereço, localização, para poder a sua denúncia vir parruda para dentro do grupo. Quando ela está legal, ela está madura, aí essa informação é jogada para dentro de um grupo de mais ou menos 70 pessoas. Tem 70 pessoas olhando para isso. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? Quem são essas pessoas? São gestores de unidade de conservação, né? Tem o gestor do Parque da Tijuca, da Pedra Branca, tem os gestores, tem brigadistas, né? Tem o pessoal da brigada do grupamento ambiental maciço da Tijuca, tem o pessoal do grupamento da Piraquara, né? Tem pessoal voluntário e tem muitos monitores que estão olhando para essa região. Por exemplo, vamos supor, está pegando fogo no Morro do Salgueiro. Tem ali várias pessoas olhando para aquele incêndio. E aí uma vai checar se uma equipe do mutirão do local, que também é parceira, né? O projeto Mutirão e Reflorestamento tem equipes na cidade do Rio de Janeiro toda, é parceiro. Vai lá um encarregado do Morro do Salgueiro, vai ver, opa, está pegando fogo, ele olha, se ele puder fazer alguma coisa, ele faz, se ele não puder, ele chama o bombeiro, se ele não puder fazer nenhuma coisa na outra porque tem ação do tráfico, é essa complexidade toda de trabalhar dentro do Rio de Janeiro. Tá? Não é fácil. Por isso é que tem que ser uma rede complexa para a gente poder, né? Para a gente poder tentar algum tipo de... Você falou de um ponto importante, né? Às vezes você detecta o incêndio, você consegue descrever rapidamente no seu início aonde que ele está, até consegue acionar, por exemplo, quem são as pessoas para dar a resposta, mas às vezes, pelas peculiaridades que a gente tem no Rio de Janeiro, essas equipes não conseguem acessar a área, porque tem traficante, tem miliciano, tem barricada, e aí não consegue acessar a área. Isso acrescenta um desafio extra para essa realidade. Mas, ainda assim, poder ter essa resposta mais rápido é até para, inclusive, pensar o seguinte: quais são os acessos alternativos, né? Talvez esse seja o próximo ponto. Planejar as vias de acesso a cada uma das regiões, e para isso é fundamental também os voluntários e brigadistas que conhecem as trilhas de acesso para poder chegar, né? Exatamente. Tem que ser... combater incêndio no Rio de Janeiro não é uma ação isolada de bombeiros. Seria muito... Entendeu? É complexo. Tem lugares que não se entra, tem um lugar que é uma ação de milícia, tem um lugar que quem está mais perto, na realidade,
é uma equipe do Projeto Mutirão Reflorestamento. Por exemplo, às vezes você tem uma brigada voluntária ao lado, né? Que as pessoas nem sabiam. Né? Nós temos uma brigada ali. Essa brigada que eu acabei de mencionar pega a área do Quitite, que é mais ou menos próximo àquela área ali que pega muito fogo, que é no final da Rua Tirol, lá em Jacarepaguá, que está sendo ocupada por milícia. Olha a complexidade da situação. Então, se cada um ficar dentro do seu quadrado, provavelmente você não vai ter uma resposta para uma situação complexa como essa. Porque você precisa estar todo mundo dentro dessa coisa. Então, o Infogo, ele é o número aonde você pode fazer, a denúncia chega e cai nesse grupo. Tá? Hoje ele funciona assim. Essas denúncias são todas mapeadas, vão para um banco de dados. Nós produzimos um relatório do primeiro mês do Infogo. Qual foi o primeiro mês do Infogo? Apenas no primeiro mês do Infogo, nós registramos 36 ocorrências. Ou seja, mais de uma ocorrência por dia, no mês entre 20 de junho a 20 de julho de 2020. Só a nível experimental que a gente fez. Quando você falou ocorrência... Desculpa, tá falando de 20 de julho a 20 de agosto. Falei... Certo. Quando você fala em ocorrências, você está falando em eventos de incêndio? Sim. Ou pessoas que fizeram registros de evento de incêndio? Não, em eventos de incêndio comprovado, pegou fogo, mapeou e aconteceu e está lá no mapa. E esse mapa, Beto... Pode ter tido 2, 3, com esse sistema em rede, pode ter sido 2, 3, 4, 5 pessoas que falaram no sistema do mesmo incêndio. E aí vocês foram mapeando especificamente... Pode, mas quando a gente vai mapear, se for a mesma recorrência, eu não vou mapear. Eu vou mapear uma vez só. Tá? Mas, o que acontece? Você tem essa informação. Isso não acontecia antigamente, Beto. Você sabe por quê? Porque se o bombeiro tinha a estatística dele, o Parque da Tijuca tinha dele, o Pedra Branca tinha a outra, e o Projeto Mutirão não fazia ocorrência, porque é uma coisa que acontece lá na comunidade. Enfim, não existia esse dado. Nós simplesmente geramos uma informação que não existia. Ok, primeiro golaço do Infogo. O outro golaço do Infogo, Beto, você acabou de falar do INPE e etc., que é um trabalho maravilhoso de foco de calor. Sabe o que a gente descobriu, Beto? Que eles não conseguem captar os incêndios. Da cidade do Rio de Janeiro? Nem nós conseguimos captar o deles, sabe por quê? Eu vou falar aqui uma coisa, eu não sei se vai dar para entender rapidamente aqui a explicação que eu vou passar. O INPE e a NASA produzem focos de calor dentro dessa região aqui, e nós importamos esses dados através do Infogo. Eu tenho isso dentro do Infogo. Tá? Até o Léo mesmo, que ele é o responsável pela parte de informações geográficas do sistema. Quando você cruza a informação do INPE e da NASA com o do Infogo, você tem pontos comuns e muitos pontos não comuns. Isso para a cidade do Rio de Janeiro. Apenas no recorde da cidade do Rio de Janeiro. Olha que curioso. Então, o que aconteceu? Os dados do INPE e da NASA registraram uma quantidade absurda de focos de calor. Se você abrir, Beto, nesses meses que eu falei para você, esse recorte do Infogo... Aqui, ó, o ano de 2020. Ele está lá muito fogo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Impressionante. Isso. Se você for ver aquela nuvem de pontos, ela está toda deslocada para a Zona Oeste. Ela pega ali a Baixada Campo Grande para frente. Santa Cruz, Sepetiba, pode ver. No ano de 2020, foram 601 focos de incêndio até o momento, no ano todo, sendo que 1/3 disso, 209, só agora no mês de setembro. Foram 161 em julho, 162 em agosto e até o momento 209 focos de incêndio no Rio de Janeiro, até isso estado, tá? Estado do Rio de Janeiro. Uma boa parte disso é a cidade, mas isso é no estado como um todo. Mas dá um recorte na cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que os focos que estão aparecendo aí no Rio de Janeiro
estão aparecendo na zona oeste do Rio. A grande maioria dos fogos está pegando na zona oeste do Rio de Janeiro. Campo Grande, Sepetiba, toda essa região da zona oeste do Rio. Guaratiba. O Ifogo pegou ocorrências no Maciço da Tijuca, no Maciço da Pedra Branca e em outros locais que não aparecem como focos de calor do INPE e da NASA. Tá? Eu até andei conversando com o Léo, a gente tem feito algumas análises, alguns estudos, temos até interesse em publicar, porque essas coisas começam a gerar questionamentos até para ajudar os órgãos que têm essa coisa. Por que o sistema do INPE, né? Não estou tacando pedra no INPE, não, pelo amor de Deus. Chega de tacar pedra no INPE. Eu só estou dizendo o seguinte: alguns incêndios não estão aparecendo em focos de calor do INPE e da NASA. Não sei por quê. Eu tenho a data... Eu acho que a explicação daí é a leitura. Uma coisa é a leitura do satélite, porque você acaba tendo um intervalo da passagem do satélite. E, às vezes, nesse intervalo, quando se trata de focos de calor, porque o INPE também tem uma outra ferramenta, que é as cicatrizes de incêndios. Aí essa ele consegue, se houve um incêndio, e foi um incêndio a partir de um determinado tamanho, ele consegue detectar. Mas o foco de calor depende da passagem do satélite. Diferente disso é a detecção visual. A pessoa vê o incêndio, comunica aquele incêndio, e aí isso é a principal explicação para que você possa ter alguns incêndios que foram detectados visualmente por quem está no campo e não foram detectados pelo satélite. Nesse intervalo entre uma passagem e outra, entre um imageamento e outro, ele não foi detectado. O que, por um lado, não é ruim, porque significa que aquele foco que foi detectado no intervalo, quando passou novamente, ele já tinha sido debelado. Já não tinha mais. Exatamente. E isso pode, inclusive, corroborar com o efeito da capacidade de resposta rápida que é necessário, que advém não da imagem de satélite. Porque, como eu falei, a imagem, o sensoramento do INPE ele é um sensoramento para planejamento preventivo, para você prever as situações, e é até possível você fazer, inclusive, até infrações, mas isso depois que o fogo acontece. Agora, para combate, né, para preparar o combate, você precisa ter essa orientação ao tempo, né, da detecção. E nós estamos falando de uma metrópole. Então, numa metrópole tem muita gente, são muitos olhos, e a gente tem que mobilizar e dar os instrumentos para que essas pessoas consigam fazer isso. Mas conta para a gente, tá falando, então, hoje ele é um WhatsApp, mas vocês estão com um plano de desenvolver um aplicativo e estão, inclusive, com uma campanha de crowdfunding, então com uma campanha de vaquinha online. Aí, pede para o Léo, bota não sei se o Instagram... Léo e Diego, vamos botar aí o link. Do Catarse, é no Catarse. Fala um pouquinho dessa fase que vocês querem passar agora para o aplicativo. Isso, exatamente. Então, Beto, eu acho que a gente conseguiu fazer esse apanhado. Eu até gostei bastante dessa explicação sua. Eu estava ficando preocupado, porque a gente estava realmente... não há uma coincidência, e você deu uma explicação bem razoável para essa questão. Então, o objetivo nosso agora é que o cidadão possa ir lá na Play Store ou e baixar o aplicativo para o celular. Para que ele possa fazer isso, nós temos que desenvolver esse aplicativo. Além de ter que desenvolver esse aplicativo, a gente tem que hospedar ele na internet durante um determinado período. Então, nós estamos aí com um financiamento coletivo, cujo objetivo é desenvolver o aplicativo, né? Parar com esse negócio de trabalhar com o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica, mas é uma loucura para isso que eu estou falando para você. É uma loucura. Bom, eu não vou detalhar para não... Mas imagina, viram uma quantidade absurda de zaps que você tem que ficar pegando um pedacinho de informação em cada uma. É uma loucura. Então, o WhatsApp foi todo desenhado para a pessoa poder pegar, um cidadão comum, qualquer um, ele já bota o dedo dele no aplicativo, já marca a posição, já tira a foto e já manda. Quando ele mandar para o Infogo,
ao invés de ir para esse grupão que eu falei para você que está no centro. Catarse em fogo incêndios. Se botar no Google ali, Catarse em fogo incêndios florestais, vai chegar no link. Eu já fiz minha contribuição. Esse hoje, mesmo. aproveitei o ensejo da nossa live e fiz a minha contribuição lá. Pois é. A partir de R$10. A partir de R$10. Então, qualquer um pode ajudar. Então, o que acontece, Beto? O cara já vai mandar essa informação e na hora que ele manda essa informação, ela vai direto para o mapa. Ele sai da mão do cara e vai para o mapa e fica em aberto. Até ter o desfecho. Primeiro ter o monitoramento para confirmar, depois ter o combate e depois dar o feedback. Enquanto isso, vai para um painel grande, né, no WebMap, onde qualquer cidadão no Rio de Janeiro, o cara que fez a reclamação, o bombeiro, o gestor, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o COR, né, que é o Centro de Operações Risco, que é onde a informação tem que estar. Envolver o COR a informação tem que estar no COR, está pegando fogo. Tem que estar onde? No Centro de Operações Rio. Né, para as pessoas, para todo mundo saber o que está acontecendo. Então, vai a informação para esse site. Quando houver a resposta, ela retorna e a gente fecha aquela ocorrência e dá o retorno para o cidadão. O que nós vamos ganhar com isso? Agilidade, nós vamos ganhar transparência, nós vamos ajudar os órgãos a trabalhar de maneira mais rápida, de trabalhar de maneira mais integrada. Outra coisa, a denúncia, ela vai... Se é uma denúncia lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá em Sepetiba, eu não preciso mandar para o grupo, jogar num grupo, como eu jogo hoje em dia, de 70, mas que vai chegar a pelo menos 200, eu jogar num grupo de 200 pessoas uma informação que vai estar com visualização ou no campo de ação de 13 ou 14 pessoas. Então, ela vai direcionada para o responsável daquela região. E o que é mais importante de tudo, Beto, é que o cidadão vai começar a participar, vai se interessar, vai olhar, está pegando fogo, não está pegando fogo. Eu quero saber se foi, eu quero saber se o governo está investindo nisso. E aí começar a cobrar do político, que é o que a gente precisa. A gente precisa sair desse negócio nosso, Beto. Nós somos meia dúzia de gato pingado. Não! O cidadão do Rio de Janeiro vai querer que os incêndios florestais da cidade do Rio de Janeiro sejam resolvidos. Exatamente. Não pode ficar na mão do Beto Mendonça, Beto Mesquita, Sérgio... Não dá mais. Não dá para ficar mais na nossa mão, Beto. Tem que ficar na mão do povo, porque senão não vai dar. Nós não, né? Vamos botar, são 6 milhões de habitantes na cidade do Rio de Janeiro, né? Então todo mundo participando, aí vai cobrar do político. O político hoje não sabe nem o que é incêndio florestal. Tem um aspecto interessante que eu acho que é importante reforçar dessa juntada de informação, que é a questão de o quanto que isso vai ser valioso ao longo do tempo. E quando eu digo ao longo do tempo, não é ao longo dos anos, não. Desse ano, dos registros desse ano, já vai ter um material fantástico para prevenção, porque também tem isso, né? Nós estamos falando de um mecanismo que ele serve para identificar, a gente está falando de viu o incêndio e vai combater incêndio. Só que tem uma questão antes, tem as ações de prevenção para que a gente possa evitar. E como é que você vai evitar? Quer dizer, para você poder usar a inteligência, usar a informação de quais são as áreas mais vulneráveis a incêndio. E eu sei que se a gente perguntar aos especialistas, todo mundo vai dizer mais ou menos e as respostas não vão diferir muito, porque a gente já conhece isso. Mas é um conhecimento intuitivo. E eu digo mais, é um conhecimento baseado nos incêndios que tivemos até esse ano, até o ano passado. Mas com essa questão das mudanças climáticas, com certeza essa dinâmica vai mudar. E a gente poder contar com a tecnologia, e eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. A gente estava falando do satélite, né, do INPE, mas o satélite do INPE é nada sem os pesquisadores do INPE interpretando aquela informação. O sistema do Infogo é um aplicativo, mas ele não é nada sem as pessoas com seus celulares na mão, atentas ao incêndio e colocando ali, marcando e participando. E também, se ela não colocar a informação ali no aplicativo, se não houver esse alerta,
a ação humana de dar o alerta, não adianta nada a tecnologia. Então, acho que essa combinação, ferramentas como essa, que combinam, trazem uma inovação tecnológica, usa nos sistemas de comunicação da facilidade que todo mundo hoje tem um computador no bolso, na mão, né? Anda com o computador para cima e para baixo, com comunicação com o mundo inteiro, na hora que ele quiser. Ao toque de um dedo ou 2 toques, ele fala com o mundo inteiro, aonde ele estiver. Então, usar isso em favor desse sistema de detecção, que ele não vai prevenir, mas ele vai detectar rapidamente. Isso é fundamental, como a gente já falou aqui, para debelar, mas ele vai gerar informação e conhecimento para as ações de prevenção dos anos seguintes. Isso é essencial quando a gente está falando de incêndios florestais. Beto, não é pro, eu vou te dar 3 exemplos, tá? Você foi muito feliz nessa colocação. 3 exemplos. Durante 1 mês de monitoramento em fogo, 1 mês, nós descobrimos 3 locais no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que são responsáveis por 1/3 dos incêndios que acontecem no Rio de Janeiro. Vou repetir. 3 lugares, 3, responderam por 12 das 36 ocorrências que nós conseguimos registrar no Infogo. Quais são esses lugares? Para você vai ser uma delícia, porque você vai fazer uma viagem no tempo e vai entender na mesma hora que eu estou falando para você. Primeiro lugar, Morro do Salgueiro. Beto, tá um tal de nego botar fogo no Morro do Salgueiro. Existe ali, no Morro do Salgueiro, uma ação que eu não sei, falar aqui rapidamente para você, eu não saberia explicar exatamente o que está acontecendo, mas envolve a ação de criminosos e de policiais que circulam naquele espaço ali no Morro do Salgueiro, próximo à Casa do Bispo e aquelas torres de energia elétrica ali. Toda hora pega fogo naquele lugar. Não sei se é o criminoso que põe fogo, não sei se é um morador, não sei quem é. Existe uma guerra ali, existe uma ação que gera uma quantidade absurda de incêndios no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, a gente pode sentar com as pessoas responsáveis, se possível, e tratar dessa questão. O que está acontecendo? O que está levando? Exatamente. Pode não ser uma coisa tão complexa, nem tão difícil de resolver. Né? Então, é uma informação preciosa, porque é um ponto recorrente. Outro ponto recorrente na cidade do Rio de Janeiro. Lá no seu querido região que você trabalhou, lá na região do Serra do Barata, próximo a Realengo, ao lado do Jardim Novo ali. No Jardim. Você olhando para aquele morro, você então que é de lá, olhando para aquele paredão, tem o Jardim Novo ao lado esquerdo, e mais à esquerda do Jardim Novo, tem uma ação ali que envolve questão de criadores de gado, pessoas que estão subindo agora também as encostas para fazer atividades diversas que não subiam antigamente, Beto, que antigamente para a gente quem subia morro era cabrito ou montanhista. Agora todo mundo quer subir morro. Tem um lado bom e um lado ruim. E reflorestador. E trabalhador. Exatamente. Na nossa época era assim. Mas agora, Beto, para o bem e para o mal, você está todo mundo querendo subir morro. Né? Nós temos pessoas com suas religiões subindo morro. Nós temos e tal. Exatamente, neo-excursionistas aí, ou seja, pessoas que não estão acostumadas a frequentar ambientes naturais. E aí vem a questão também dos resíduos e do fogo. Entendeu, Beto? Então, ali é o outro ponto recorrente, tá? Segundo ponto recorrente. Bom para a gente fazer um trabalho educativo.
bom para fazer um trabalho educativo. Botar gente lá para abordar quem está subindo o morro, por favor, não leve, não queime. Não põe fogo, né? Se vai passar entendeu? a noite, não bota fogo. É uma ação diferente da do Salgueiro. Essa é diferente. Essa eu colocaria uma equipe de educação ambiental ali e mais ação do pessoal do projeto Mutirão Reflorestamento. E o terceiro ponto é aquele famoso ponto lá da Piraquara, que todo mundo sabe, né? Junto à sede, a subsede Piraquara do Parque da Pedra Branca, tem uma equipe maravilhosa, que é talvez os brigadistas do Rio de Janeiro, né? Uma elite, uma tropa de elite que tem ali, porque os caras são guerreiros. São guerreiros do Parque, mais os voluntários do reflorestamento e mais o pessoal do projeto Mutirão Reflorestamento do Parque Ideal. Não consegue dar conta dos incêndios que acontecem ali naquele local. Então, são 3 pontos. Não, eu fiquei pensando aqui, você falou de 3 pontos, e são 3 situações, são 3, pelas informações que dispomos até o momento, são 3 origens, 3 causas bem diferentes, né? Cada uma precisa ter um tratamento diferenciado. Agora, como é que está? A gente sempre fala muito, né, de uma tragédia para o Rio de Janeiro, que é a coincidência entre o momento onde as pessoas, onde quem gosta, quem diz que isso é cultura e tradição, que é soltar balão, justamente o mês onde as pessoas mais soltam balão é o mês onde a gente está com a maior secura e boa parte dos incêndios florestais são causados por balões que caem. Só que esses 3 casos, ali na região do Piraquara, aquela vertente ali indo para Bangu da Pedra Branca, ali também tem muito incêndio provocado por balão. E uma coisa que é importante que a gente diga, a gente ainda tem muita gente às vezes que acha que é combustão espontânea, faz muito calor no Rio de Janeiro. Olha, não. A gente está na Mata Atlântica, na floresta tropical, mesmo com a estiagem faz que ela tenha uma matéria seca que ajuda o incêndio a se propagar mais rapidamente. Mas combustão espontânea não tem. Onde tem fogo no Rio de Janeiro, tem o dedo do homem. Quem risca o fósforo foi o homem. Ou riscou o fósforo direto, ou riscou o fósforo no balão e o balão caiu e pegou fogo na floresta. Não tem combustão. Pode ter episódios, já teve alguns registros, muito raros, de raio. Queda de raio, que aí dá um disparo, pega fogo em alguma árvore, alguma coisa, e esse fogo se alastra se houver matéria seca. Esse sim. Agora, combustão espontânea, como a gente tem nas florestas temperadas e tal, isso no Rio de Janeiro não tem. Então, o balão ainda é uma causa muito importante também para incêndios no Rio de Janeiro, Celso? Ô Beto, inclusive, tem pessoas que perguntaram, né? Falou, o Infogo vai monitorar os balões? Talvez a gente, em algum momento, lá no aplicativo, abra uma aba, assim, visualização do balão, entendeu? Porque já aconteceu e tem acontecido, as pessoas comentando no grupo, tô vendo um balão e... Fala. Não, eu pensei, desculpa te interromper, mas eu pensei que o seguinte, como vai ser um aplicativo que está no celular, isso pode ajudar, inclusive, as pessoas a fazer a denúncia do balão antes que ele vá para o céu. Exatamente. Porque já fazem isso pelo Disque Denúncia. O Disque Denúncia recebe denúncias de quem está vendo os preparativos para soltar um balão e faz a denúncia anonimamente. Então, quero aqui incentivar as pessoas que estão vendo um grupo de baloeiros. Isso não é cultura, isso não é tradição, isso é crime. Crime ambiental. Crime ambiental da cadeia. Então, isso é crime. Está vendo o baloeiro preparando, está vendo a turma de baloeiro preparando o balão? Denuncia. E aí, quem sabe, o Infogo pode também... Olha, eu vou denunciar aqui, pode até depois pensar para os desenvolvedores, ter lá um botãozinho tipo denunciar fogo potencial, está soltando balão. Porque isso é uma questão que um balão que sobe, muito provavelmente vai provocar um incêndio. Excelente ideia, Beto.
Eu queria só, Beto, então, eu acho que a gente, não sei a que ponto nós estamos aqui, porque o papo está temos mais 10 minutos. 10 minutos. Então, mais 10 minutos, mas deixa eu me precaver aqui de duas questões aqui que eu quero colocar, Beto. Primeiro, fazer um comentário do que você está falando. Nós temos baloeiros, nós temos baloeiros, queima de lixo, nós temos algumas práticas religiosas. E aí, antigamente, Beto, aquele negócio da gente estar ficando antigo, falavam muito das religiões africanas, com aquele hábito de velas e etc. E a gente está vendo que o uso do fogo em rituais religiosos, há muito tempo, está bem além da questão das religiões afro. Tá? Algumas religiões evangélicas têm alguns rituais que saem. Eu não sou especialista nessa área. Alguma coisa assim, né? Da oração. Acompanho, respeito todo mundo, mas existe alguns rituais onde envolve queima de papéis e etc. Então, isso para ficar bem claro aqui. A outra questão que eu tenho ficado muito espantado, porque isso afeta muito o entorno e as zonas de amortecimento das unidades de conservação, é a prática de caça de passarinhos, né? E essas pessoas, principalmente passarinhos, tá? Existem outras caças, mas no caso de passarinhos, a gente tem visto com uma certa frequência, onde essas pessoas costumam colocar fogo na vegetação. Então, isso também é uma prática... Espantar o passarinho e ele cair na armadilha, é isso? Não sei, parece que também tem um... Ou é só dupla imbecilidade, né? Não, imbecilidade não seria só imbecilidade, é uma estratégia. Eu acho também para o terreno ficar limpo, né? Tem alguma prática ligada também a pasto, é igual a questão do gado, né? Que é outra prática, que é renovação de pastagem, que é a agricultura que ainda se pratica de forma predatória no Rio de Janeiro. Nós somos a favor da agricultura urbana, tá? Vou colocar aqui bem claramente, para nós a agricultura urbana é uma aliada, mas existe ainda uma agricultura aí que é a mesma agricultura praticada no Brasil quando foi descoberto o Brasil, que acabou com a Mata Atlântica. É a agricultura de Coivara. É a agricultura que usa o fogo. A ferro e fogo, né? Exatamente. Então, do livro do Warren então são essas. Ferro e fogo. Eu acho que eu dei um panorama geral, assim, que são causas. Eu não sei como é que, se lá no futuro o aplicativo vai tentar ver se a própria pessoa tenta dar uma pista sobre o que poderia estar causando aquele incêndio. Eu não sei se dá para misturar essas coisas, Beto, entendeu? São coisas complexas, entendeu? O cara que está... Os dados, aí vai, na medida que for tendo informação, pode se juntar. Mas eu queria, antes da gente encerrar, lembrar um outro aspecto, que são os danos que os incêndios causam nas florestas. E tem uma coisa que, para o Rio de Janeiro, especialmente, é um dano que, para mim, é muito chocante, né? A gente que trabalhou bastante com reflorestamento, é quando você ver uma floresta nativa, uma floresta madura, pegando fogo com seus animais, já é algo chocante. Quando a gente vê áreas que estão sendo reflorestadas, estão se recuperando, tem anos de trabalhos, milhões de reais de dinheiro público investido, e isso, em poucas horas, vira cinza. E isso é uma tragédia, isso é importante que as pessoas tenham claro. Nós estamos é como pegar uma nota de R$100 e tacar fogo nela. É a mesma coisa. Exatamente. É muito pior, porque são milhões de notas de R$100. Porque é o trabalho de muita gente, são anos de trabalho, e a gente tem, todo ano, parte dos reflorestamentos. São várias frentes de reflorestamento na cidade do Rio de Janeiro, e todo ano uma parte delas pega fogo, vira cinza, um trabalho de anos, em poucas horas, desaparece. Não é isso, Celso? Exato, Beato, exato. E tem também uma outra vertente de fogo, que é a vertente de ocupação de terrenos para construção, né? E aí você tem, destacadamente, uma ação de milicianos que descobriram que
o setor imobiliário, que é realmente uma coisa impressionante nessa cidade do Rio de Janeiro, que é a milícia ilegal e a milícia legal, porque o imobiliário aqui nessa cidade é uma força destrutiva, né? Peço desculpa até os colegas aí que trabalham na área do setor imobiliário, mas essa cidade aqui ela é castigada dia e noite pelo setor imobiliário, seja legal, seja ilegal, seja de que modo for, a especulação imobiliária nessa cidade. E os milicianos descobriram isso, né? Nós vimos a Pedra da Panela, nós vimos a região ali do Quitite, a região do entorno todo do Parque Nacional da Tijuca. Jacarepaguá foi toda destruída, e o Parque do Mendanha. As bordas da Pedra Branca e da Tijuca, a franja da Pedra Branca. Essa é uma questão... franja da Pedra Branca. Franja do Mendanha, Beto. A franja toda do Mendanha. A franja do Mendanha. Essa é uma questão crítica, porque a gente está falando de dois crimes contra o patrimônio público, né? Primeiro, a apropriação de terras públicas. Estão roubando, estão se apropriando de patrimônio público, porque são terrenos públicos. E segundo, a destruição do patrimônio natural, que também é um patrimônio público. Então, Beto, isso realmente é um capítulo à parte. Eu queria agora aproveitar a reta final, agradecer, eu gosto muito de... Existe um grupo aí no Infogo, né, cara? Não sou eu, né? Isso aí, você vê aí que nossa equipe de apoio é nota 10. Aqui é igual efeitos especiais. Eu falo uma coisa, já aparece aí no chat, aqui a nossa equipe aqui é nota 10. Tem o Anderson, tem o Anderson, que veio aí da Trilha Transcarioca. A própria Luciana está ajudando muita gente lá. Nós temos o Diego Monsores, que é uma máquina do... Diego, tá assistindo a gente aqui. Abraço, esse cara, não sei, o dia para ele tem 36 horas. O homem das 36 horas. Pô, você tem aí o Beto lá com o grupamento ambiental Maciça Tijuca. Você tem aí a Dália, que é companheira nossa, que, porra, já deu sangue aí pelo reflorestamento, agora estava no monitoramento com a gente, lá de dentro da varanda dela, olhando aqueles queimadas tudo numa Maciça Tijuca. Da privilegiada vista da sua varanda. Porra, aquela varanda espetacular ali em Vila Isabel, você pega quase uma Maciça da Tijuca, vertente norte praticamente toda, tomando cerveja e comendo churrasco. Impressionante. E aí, você tem esse grupo maravilhoso, que é do operacional também, temos já quase 70 monitores, tá entrando gente, está tomando pé ainda. Tá? Nós devemos, então, Beto, mensagem aqui já fechando, já colocamos aí, é muito importante as pessoas doarem, as pessoas estão apoiando bastante. Agora, na hora de botar o dinheirinho, está indo pouco dinheiro. Então, quem está ouvindo... a partir de R$10. Não dói nada. Quem está duro, R$10, R$15, R$20. Quem está duro pede o pai, o irmão, entendeu? Vai lá para fora, bota um chapéu lá fora e pega arruma um dinheiro, toca um violão, faz alguma coisa. Espalha para a família, espalha para os amigos que tem mais pede dinheiro. A vovó, você vai pedir, você pede 10, ela te dá 20. Você ainda sai com 10 ainda de troco. Entendeu? Então, importante é doar. Tá? O doar não é só o valor, é porque você está prestigiando o nosso projeto. Isso é bacana. A outra coisa também, Beto... Fala rapidinho que o tempo vai esgotar aí. Não, pode falar, pode falar. Só para daqui a pouco. Não, eu vou fechar agora. Fiquem atentos, pessoal da Trilha Transcarioca, que nós vamos fazer uma ação voluntária de campo, porque não adianta também a gente só ficar no monitoramento, etc, etc. Nós queremos vamos fazer uma ação de campo, duas. Uma, nós vamos distribuir ferramentas e material de combate, talvez agora nessa semana, se não mais tardar na outra, para as brigadas nas pontas. Então, vamos distribuir abafador, material de combate, vai ter uma solenidade lá e vocês estão convidados, logicamente que virtualmente, não vai ser um evento. Vamos chamar alguns representantes aí da Trilha Transcarioca. Ainda estamos numa pandemia. Isso, exatamente. Vai ser lá no Morro da Urca, com distanciamento, um representante para fazer
aquela cerimônia, mas já está chegando o material no campo. E a outra é uma atividade de campo que nós vamos fazer com um monte de voluntário, mas aí aguarde. Maravilha. Celso, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Os canais da Transcarioca estarão sempre abertos e a gente vai continuando divulgando esse assunto aqui. Trilha Transcarioca